está comigo, seja bem-vindo a bordo. Esse é o nosso programa abordando as principais notícias e as principais informações. A novidade que nós temos é o seguinte: Moraes tirou o sigilo do inquérito do golpe e enviou a PGR. Meus queridos, nós tivemos nesta terça-feira o apresentador da TV Band, filho do José Luiz da Atena, que entrou em defesa de Jair Messias Bolsonaro. E, meus queridos, eu vou falar um negócio aqui para você. Eu estava navegando aqui pelos principais portais de notícias do Brasil e eu vou falar uma coisa para você. Tem alguns portais aí, meus queridos, que o Bolsonaro tá preso, mano. Se você for prestar atenção nos noticiários, em tudo, principalmente agora, depois que tirou o tal do sigilo, né, aí do inquérito, meus amigos, o Bolsonaro tá preso. Se você for ler todas as matérias, você só vai chegar a uma conclusão. É perigoso, nessas 6 horas da manhã, Bolsonaro ter recebido aí uma visita da Polícia Federal, encaminhando ele aí para Papuda, não é? Ou para alguma base do Exército, uma vez que ele é militar da reserva. Então, o que acontece? No meio de tudo isso, né? No meio de tudo isso, nós tivemos um jornalista corajoso nesse Brasil, tá bem? Ele mesmo chegou a afirmar que tem muitos colegas, né, que estão pressionando ele e vão continuar pressionando, principalmente pelo que ele falou hoje. E nós tivemos também o presidente da OAB do Rio Grande do Sul, que também foi para cima do tal do golpe, né, da estratégia do golpe aí, do inquérito do golpe. A gente vai comentar tudo isso com você e muitas informações entraram em vigor, principalmente depois que foi retirado aí esse sigilo, tá bom? Agora a imprensa, todo mundo, os advogados, todo mundo vai ter acesso aí ao sigilo que foi, ao inquérito do golpe. E com a retirada do sigilo, o Alexandre de Moraes também encaminhou para a PGR, Procuradoria-Geral da República. Fabio, quais são os passos? Os passos são o seguinte: Moraes recebeu da Polícia Federal, enviou agora, né, para a PGR. A PGR é quem vai fazer a denúncia, tá bem? A PGR vai juntar tudo, vai analisar e ela pode denunciar ou não os envolvidos, tá bem? Ela pode, inclusive, denunciar parcialmente, né? Alguns, outros não. Então, o que acontece? A PGR ela que ficará, ou o PGR, né? Eles ficarão aí responsáveis por fazer a denúncia no próprio STF, tá bem? Aí, quando o STF receber a denúncia, cabe ao STF tornar Jair Bolsonaro, alguns ministros e o restante aí dos envolvidos, torná-los réu. E aí eles vão para julgamento, né? Supostamente, né? Até onde a gente entende, terão direito à ampla defesa e também o devido processo legal. Pelo menos é o que diz aí a nossa Constituição. E nisso, eles poderão ser julgados e condenados ou absolvidos, tá bem? Então, conforme eu estava falando para vocês, com essa retirada, tá bem, aí do sigilo, também foi divulgado que o Alexandre de Moraes, ele quer levar o caso do golpe para a primeira turma do STF. Ou seja, é a turma a qual ele pode votar. É a turma da qual ele participa. E você sabe quem são os outros integrantes? Já vou te adiantar que os ministros que foram indicados por Jair Messias Bolsonaro não fazem parte dessa primeira turma, tá bem? A decisão de Moraes de submeter o processo do suposto golpe de Estado à primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF, gerou desconforto entre alguns membros da corte. O jornal O Globo divulgou a informação na terça-feira,
nesta terça-feira, dia 26. Os magistrados entendem que o plenário seria mais adequado para julgar o caso, dada a seriedade das acusações dos envolvidos. Ou seja, no plenário todo mundo vota, tá bem? Essas questões mais relevantes deveriam ir sempre a plenário, afirmou um ministro em caráter reservado ao Globo. Esse magistrado não participará do julgamento. Eu até imagino que deve ser ali um dos dois ministros que foi indicado por Jair Bolsonaro. É só uma suposição minha, tá bem, gente? Então, meus queridos, o que acontece? Vamos aqui para frente. Olha só, a polícia mostra que a suposta tentativa de golpe inclui planos para assassinar Moraes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Quem faz parte da primeira turma, Fábio? Ela é composta pelos ministros Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino, os dois últimos indicados por Luiz Inácio Lula da Silva. Ô, gente, a julgar por quem está nesta primeira turma, caso haja aí um julgamento, né, contra Bolsonaro, eu vou falar para vocês aqui, unânime, né? Unânime pela condenação. Como é que tu acha que vai votar aí o Luiz Fux, a Carmen Lúcia? Como votaria Cristiano Zanin, advogado do PT, indicado de Luiz Inácio Lula da Silva? Perdão, o Cristiano Zanin não é advogado do PT, perdão. Ele é advogado de Lula. O Fux, não é isso? Que era advogado do PT, não é isso? Então, o que acontece? O Flávio Dino, o ministro comunista, pois é, meus queridos, o regimento do STF permite que o relator escolha entre turma ou plenário para julgar um caso. Moraes optou pela primeira turma, onde exerce maior influência para assegurar apoio unânime e evitar adiamentos por pedidos de vista. Além, né, de levar ao plenário e ter lá, né, uma maior votação, onde os ministros, né, quem sabe, podem votar por absolver ali a maioria dos réus, caso eles se tornem réus, não é? E também tem a situação dos pedidos de vista, né? Que às vezes os ministros pedem pedidos de vista só para atrapalhar, não é? Só para dar uma atrasadinha no processo. E parece que o Xandão quer levar aí para a primeira turma, o que gerou incômodo, né? Até porque um inquérito desse, todos, né, da Suprema querem participar, não é? Alguns ministros vão ficar de fora aí. Fazer o quê? O regimento interno permite que Alexandre de Moraes escolha a turma. Então não vai para a segunda turma e nem para o plenário. Vai para a primeira turma, onde o ministro exerce mais influência. São os modos operantes aqui do nosso Brasil brasileiro. Para você que está se chegando agora, é sempre importante você colaborar com o nosso canal. Eu já vou trazer o vídeo do jornalista da TV Band indo pra cima e fazendo jornalismo de verdade, tá bem? Eu não sou nada fã de Datena, e isso não tem nada a ver com disputa pela Prefeitura de São Paulo, né? Aonde muitos aí passaram a odiar o Datena, né? Por conta daquela cadeirada que, independente de gostar de Pablo Marçal, aquilo foi sim um atentado à democracia, não é? E o que acontece, minha gente? Independente disso, eu não curto muito o Datena e me parece que o filho dele está substituindo ele muito bem, não é? O Datena entrou aí numa geladeira, colocaram ele num congelador e eu vou mostrar agora alguém que está fazendo o papel de jornalismo decente, tá bem? Decente, e depois vou trazer o papel de quem não está fazendo um jornalismo decente, tá bem? Para você que está ligado aqui comigo em todo o Brasil, fora do Brasil também, sejam bem-vindos a bordo. Como estou feliz em ter você por aqui. Ô, gente, antes de eu trazer o vídeo, deixa eu te dar esse recado aqui. Você sabe que o nosso canal aqui ele é mantido por você e para você, tá bem? Aqui não tem patrocinador, eu não recebo grana nenhuma de algum político, tá bem? Não, aqui não tem isso, tá? E do que o canal sobrevive? Ele sobrevive de um pequeno faturamento do YouTube, tá bem? E depois ele sobrevive aí com a sua doação. Se você quer doar para o nosso canal, a hora é agora, é o momento de você, de repente, né, mandar aí qualquer valor
para ajudar o nosso programa. Eu nem tinha pedido Pix ainda, o Enio Gomes Correia mandou 10, obrigado, querido, Deus abençoe sua vida e multiplique cada real, ele mandou 10 reais aqui, e Deus multiplique cada centavo que você semeia aqui na vida desse canal, tá bem? Então, se você pode ajudar o programa, se você pode colaborar, não hesite, tá bem? A hora é agora, não perca tempo. E também não pensa assim, isso não é comigo não, o Gordinho tem lá quem ajuda ele. Tem uma galera que me ajuda sim, né? Provavelmente não vão me deixar na mão, mas o recado é para você também. Você quer ajudar o programa, vai ficar o tempo todo aqui, esse Pix aqui, para você colaborar com a gente, para você ajudar aqui o nosso programa, tá bom? Não se esqueça de dar essa moral pra gente. Ô, gente, eu não gosto muito de colocar esses vídeos da Band, da Record, que às vezes dá problema. Mas eu preciso, gente, é algo inédito na TV brasileira. Principalmente no ano de 2024, isso é inédito. O que nós estamos vendo é um jornalista, tá bem? Um apresentador de televisão, a que tudo indica, fazendo aí o seu trabalho da maneira digna, tá bem? E que merece uma salva de palmas. Porque não é possível você abrir hoje as páginas dos jornais, e principalmente depois que o ministro Alexandre de Moraes retirou o sigilo do inquérito do suposto golpe de Estado, e o que você vê é basicamente um Bolsonaro preso. Porque se você for basear pelas notícias, por tudo o que estão dizendo, meu Deus do céu, a casa caiu pro Bolsonaro, tá bem? E apareceu, pelo menos na televisão, a gente tem, né, claro, algumas pessoas fazendo um trabalho brilhante aí, e esse jornalista está de parabéns, tá bem? Eu vou trazer aqui para você que está nos acompanhando aí, o apresentador do Brasil, gente, da TV Band. Ele botou pra quebrar, meus amores, tá na tela, rodou. Golpe, né, que a gente falou bastante. Houve um plano, também segundo a Polícia Federal, que foi apreendido com o assessor do general Braga Neto, que era ministro da Defesa, ministro-chefe da Casa Civil, também foi vice na chapa de Bolsonaro à presidência da República, e esse plano terminava com a seguinte frase: Lula não sobe a rampa. Além disso, há diversas imagens ali, trocas de mensagens, dizendo que o então comandante da aeronáutica, da Marinha, o almirante Garnier, tinha tanques na rua prontos para o golpe. Além disso, Mauro Cid afirmou que Bolsonaro pediu ajustes, né, naquela minuta do golpe. Ele teria recebido, segundo a Polícia Federal, essa ordem do próprio 01. Após o 7 de setembro de 2021, os militares teriam planejado tirar o Bolsonaro do país. A ordem do 01, exatamente. Desculpa, João, não estava te ouvindo. Segundo ele, a ordem do 01, né, para que Bolsonaro, quando ele fez ali, segundo a PF, ajustes nessa minuta do golpe. Então o Cid falou que houve realmente a ordem do 01. Também, em 7 de setembro de 2021, segundo a Polícia Federal, foi fechado ali um plano entre os militares para tirar o Bolsonaro do país, caso ele não vencesse as eleições. Ou seja, Joel, segundo aqui, né, de acordo com os elementos da própria Polícia Federal, haveria realmente uma participação do ex-presidente Jair Bolsonaro em tudo. A ver agora o que a Procuradoria-Geral da República vai fazer, né, Joel? Mas sabe o que me intriga? É que, com conhecimento ou não houve o fato, cara. Ele não assinou o tal documento. Tudo bem, o documento existiu e tal. Ô, gente, eu sou capaz de afirmar que eu não sei se é repórter, apresentador, jornalista, que está ali do lado, também não estava esperando essa atitude do apresentador, tá bem? Você vê que o cara fica até nervoso, né? Ele começa a mexer ali, né? Não sei se era no paletó, na pulseira, começa a ajustar. Olha pra você ver onde eu travei aí. E você vê que o outro que deu a notícia, né, esperava um comentário detonando, né? Isso aí mesmo, se cometeu crime tem que ir pra cadeia, que cumpra-se a lei desse Brasil.
E não, meus amores, o repórter ali ficou meio, né, ficou numa saia justa, presta atenção. O apresentador também, você vê que ele tá meio nervoso, meio mexendo assim, não olhando pra câmera, tá na tela, olha aí. Ele falou próprio que teve conhecimento aí recentemente de que tinha um monte de gente se movimentando nesse sentido. E se tem alguém que deveria assinar para dar autorização ao início do plano, seria ele, né? Ele poderia tanto consumar o plano, como impedir o plano. E se ele não assinou, ele impediu. É isso que eu acho estranho, sabe? Tem um grupo de especialistas que diz o seguinte, olha, você planejar alguma coisa nesse sentido, especialistas jurídicos, planejar alguma coisa nesse sentido, conspirar, é sim crime. Mas tem um grupo de especialistas notáveis também que fala que não é. Então é uma discussão ampla. É a mesma coisa, você fala, pô, tô planejando aqui assaltar o Banco do Brasil. Aí monta lá, escreve tudo, ó, vou assaltar assim, tal. Se você não assalta, você cometeu o crime? É? Não. Essa discussão vai ser grande. Vai. E o fato dele não ter assinado a minuta o coloca ali de forma contrária. Mesmo ele planejando, tendo ideia e tal, ele pode ter desistido no meio do caminho. Não sei, é uma análise aqui de quem ouve tudo de tudo quanto é lado. Grupos que querem ver o cara condenado e grupos que querem vê-lo sair dessa. Sabe? Esse é o trabalho do jornalismo, não é, gente? Ó, deixa eu falar um negócio aqui pra vocês. Tem gente que chama o que eu faço aqui de jornalismo, tem gente que fala que eu sou jornalista, entendeu? Eu sou radialista, tá bem? De profissão sou radialista. E o que acontece? Ultimamente tenho trabalhado no audiovisual, né? E meus amores, presta atenção. Eu posso vir aqui no meu canal, usar o meu a minha liberdade de expressão e falar, não, eu sou bolsonarista, eu não acredito nisso, eu quero que o Bolsonaro prove a sua inocência, eu não acredito que o Bolsonaro tenha tentado qualquer coisa contra aí os poderes, eu posso. Agora, o que acontece? Essas emissoras, por exemplo, se você pegar a Band, ela tem uma concessão do governo. Band, Globo, SBT, tarará, algumas são só para satélite, eu não sei, tá bem? Eu não sei, eu acho que até para satélite não precisa de concessão, tá bom? É como a internet aqui. Eu não sei te dizer, tá bem? Se essa regra vale tipo para Globo News, acho que Band News tem também, para emissora por assinatura, tá bem? Eu não sei te dizer se essa regra vale. Mas quando esse pessoal vai montar um projeto de concessão para adquirir uma emissora no país, para ter o direito, né, de ser aí um empresário, né, um concessionário aí da televisão, rapaz, eles são santinhos. Se você pegar lá um projeto, tá dizendo que vai fazer um jornal que vai que não vai ter lado político, que não vai ter vínculo político, entende? E o que a gente vê, por exemplo, você vai ver uma Globo, você vai ver uma própria Band, entendeu? É o que ele falou, jornalismo é isso, é ouvir os dois lados, também levantar a possibilidade do Bolsonaro ser preso e levantar também a possibilidade do Bolsonaro não ser preso. E ultimamente o que as emissoras vêm fazendo é só levantar a questão do Bolsonaro ser preso. A outra parte de, olha, mas veja bem, não é bem assim e tal. Mas, pelo menos a se falar da Globo, a gente sabe que ela tem 170 milhões de motivos para isso, tá bem? Quem é esperto, quem acompanha, tá bom? Já pegou no ar o que o Gordinho falou. São 170 milhões, tá bem? 170 milhões de motivos, tá? Aí para poder entrar nesse lero-lero aí que a Globo entra, né? Atacar Bolsonaro e defender aí o atual governo. É uma análise assim de como se fosse um cara inocente, entre aspas, mas com condição de ouvir os dois lados. Porque às vezes quem está do lado não consegue ouvir o outro e vice-versa. Então, no caso, tem que ter frieza para analisar. Agora, os militares que envolvem ele, esses caras que agiram mesmo, manda caminhão para lá, segura aqui, mantém esse grupo aqui na frente do quartel. Isso aí é ação. É diferente.
Aqueles caras que fizeram campana lá na casa do ministro Alexandre de Moraes, isso é ação. Que habilitou telefone lá, você viu isso? Habilitou um telefone no nome de um cara que se envolveu no acidente. Um coronel, desse que foi preso. Olha só a ideia do cara, segundo a investigação. Ele bateu no carro de um sujeito uns 15 dias antes. Aí, pô, deu um BO aqui no carro, né? Como é que nós vamos fazer e tal? Então, deixa eu tirar a foto da sua habilitação, depois a gente conversa e tal. Tirou a foto da habilitação do cara, o coronel, que está entre os presos aí na ação dessa semana. Aí ele tinha que criar um celular para fazer o monitoramento e conversar entre eles lá. E falou, pô, vou habilitar o nome de um terceiro, não vou habilitar no meu nome. Ah, eu tenho a CNH do cara aqui. Aí habilitou o nome com os dados daquele sujeito da CNH. Aí a Polícia Federal foi atrás e viu, pô, esse coronel se envolveu num acidente recentemente, o que vai rolar e tal, esse cara aqui já está na cena. Então, esses caras atuaram. Agora, eu não vi até o momento, com essa quebra de sigilo, pode pintar alguma coisa. Meus amores, a gente precisa fazer essas pausas, tá bom? Para vocês, né, entenderem, eu tô comentando o que o apresentador falou, tá bem? Senão vira, né, eu estou retransmitindo a TV Band e não é essa a nossa intenção. Então, meus queridos, vocês perceberam aí que loucura, né? Uma loucura atrás da outra. Eu concordo 100% com ele. Essa galera aí que foi atrás de Xandão, essa galera que planejou, entendeu? Que já estava executando, tá bem? É que se tenha uma visão maior. E olha lá, que eu acho que nem é motivo para prender também, né? Porque já prenderam os caras, serão investigados, né? Eu acredito que essa galera aí vai se tornar réu. Eu acho que o Cid também vai explodir no peito dele, tá? Eu não sei se a delação premiada que ele fez lá no processo que envolve as joias e que envolve também a questão do cartão de vacina, se vale para um inquérito do suposto golpe, tá bom? Mas eu acho que a bomba vai explodir no colo do Cid, tá? Porque ele atuava ali como uma espécie de intermediador, né? Ele falava com algumas pessoas, falava com o Bolsonaro, e toda a conversa dele é, olha, Bolsonaro não quer isso, veja bem, o presidente é um cara que espera para ver o apoio, para ver até onde vai, mas aqui tudo indica, Bolsonaro não tem intenção disso. Então eu penso, minha gente, né, que a bomba maior vai vir aí no colo do ex-assessor de ordens do Jair Bolsonaro, tá? Você vê, rapaz, as matérias todas, não tem um momento ali que traz, né, uma fala do Bolsonaro, não tem um áudio do Bolsonaro, não tem um áudio do Cid falando, é isso mesmo, o presidente quer, o presidente está pensando isso, está pensando aquilo. Você não vê? E o próprio Bolsonaro já falou, dentro das 4 linhas eu atuei. Até onde as 4 linhas me permitiu ir, eu fui, tá bem? Eu fui. E concordo com esse jornalista, eu acho que o jornalismo no Brasil deveria estar fazendo esse questionamento. Alto lá, peraí. Planejar e não executar é crime? E levar especialistas, né? E colocar, de repente, até alguém para debater isso, um que acredita, outro que não acredita. Porque, a população, ela é carente de informação, tá bem? A população, ela é carente de informação, tá bem? E o que acontece? Eu vou trazer aqui um outro pedaço, um outro trecho. Esse aqui são dos blogueiros da Globo News, tá? Desesperados ao não ver o nome do Bolsonaro no relatório da Polícia Federal sobre o suposto golpe. Não, mas cadê o Bolsonaro? Cadê o Bolsonaro que tava aqui? Ô, menino, vou falar um negócio pra você, tá bem? A lacrolândia, a lacrosfera é pra acabar, né? Vamos então à choradeira da Globo News. Então são 6 núcleos, então a gente Mas ele é o sujeito oculto desse negócio todo. Tudo, é isso. Ele tem o domínio do fato. O famoso domínio do fato. É ele que decidia. Isso só existia porque ele deixou existir. Então vamos lá. Então volta para o primeiro núcleo lá, por favor. Porque no primeiro núcleo ele não aparece como integrante. Aqui, ó.
E não aparece... Aqui está só explicando, né? Começa com esse gabinete do ódio, desinformação, ataque ao sistema eleitoral. Pode ser. Aqui é questionando são as eleições presidenciais. Aqui no segundo também, como eles incitaram os militares para conseguir apoio para um golpe de Estado, tá? Mas quem seria o beneficiado? Isso. Jair Bolsonaro. Terceiro, núcleo jurídico, assessorar para elaborar minuta de decreto com fundamentação jurídica. Só faltou tocar a musiquinha triste, aos interesses golpistas do grupo investigado. Interesses golpistas de um golpe que ia beneficiar quem? Isso. Aí Messias Bolsonaro. Pode ser. Pro próximo. Não, sobe um pouco, por gentileza. Acho que a gente passou direto para o 3. Ah, não, já foi. Núcleo Operacional de Apoio às Ações Golpistas. O CID, que era a partir da coordenação e interlocução com o ajudante de ordens de Bolsonaro. O CID atuava em reuniões para planejar e executar medidas no sentido de manter as manifestações em frente aos quartéis. Aqui que a polícia está dizendo que o Bolsonaro sabia, porque o ajudante de ordens dele era quem fazia, segundo a polícia, essa ponte para manter todo mundo mobilizado, fazendo bagunça. Que esses núcleos todos funcionavam e o Bolsonaro não sabia de nada, estava lá sentado na cadeira e todo mundo fazendo tudo, realmente... Cadê o Bolsonaro? Não vi o Bolsonaro aqui, né? Gente, não tem nada, né, que ligue o Bolsonaro. É terrível o que nós estamos vendo, né? E principalmente esse tipo de jornalismo, né? Quem levantou, meus amores, contra o STF foi o presidente da OAB, tá bem? O nome dele é Lamachia, presidente da OAB do Rio Grande do Sul. Ele falou sobre suposto golpe e detonou o STF. Detonou o STF. Vou trazer para você porque é muito sério, tá bem? É séria as falas do presidente da OAB do Rio Grande do Sul, tá bem? Parece que alguém nessa OAB tomou uma dose aí de juízo, tá bem? Tá na tela, meus queridos. Rodou. Com vocês. E lá, na posse de uma desembargadora eleitoral substituta, representante da advocacia, também tive a oportunidade, mais uma vez, de me manifestar e disse que eu fazia questão de dizer, porque eu estava dentro do Tribunal Regional Eleitoral, cuja missão precípua é a defesa da democracia. E lá, mais uma vez, eu disse que, com orgulho, a OAB Gaúcha defendeu e continuará defendendo a democracia e o Estado de Direito na sua integralidade. Nós estamos acompanhando as notícias em nível nacional que dão conta de um plano para um golpe de Estado, inclusive de assassinatos, algo que é gravíssimo, que precisa ser investigado e que, se for efetivamente concluída que essas notícias são verdadeiras, precisamos da punição a esses que buscaram a realização destes crimes e, portanto, a OAB do Rio Grande do Sul diz com toda clareza não a qualquer espécie de rompimento da Constituição, golpe ou implantação de uma ditadura. Mas nós também dissemos ao longo desse período e vamos continuar dizendo que há excessos praticados pelo Supremo Tribunal Federal, que esses excessos praticados também atentam contra o Estado Democrático de Direito, contra a democracia, em algumas decisões, em especial em um inquérito que não tem fim e que é presidido por uma pessoa, por um ministro, que é vítima desta situação toda. Isso não é mais possível que aconteça. Essa situação viola flagrantemente o devido processo legal e a nossa manifestação da Ordem Gaúcha, como foi desde o início em 2022, ela é absolutamente técnica, isenta, e acho que nós todos, como operadores do direito, Dr. Felipe Orezan, temos um compromisso, que é olhar para tudo isso que está acontecendo no nosso país, exatamente com a nossa capacidade de conhecimento técnico, distante das paixões políticas ou ideológicas, distante das torcidas. Nós temos a capacidade de fazer uma crítica isenta e técnica a isto que está acontecendo. Dizer não a qualquer espécie de rompimento à Constituição, mas dizer que também não é normal e aceitável decisões da Suprema Corte que violam o devido processo legal e que violam prerrogativas da advocacia. E nós temos dito isso há muito tempo, eu tenho pontuado isso e fui uma das vozes, inclusive uma das poucas vozes, se não uma das únicas ou isoladas vozes, que disse esta implantação pelo Supremo
do plenário virtual, isso lá no início de 2023, vai se espalhar pelo país. Isso vai atingir a todos nós, advogadas e advogados brasileiros. E é o que nós estamos vendo. O plenário virtual se espalhou pelo país, o nosso direito de sustentação oral está sendo limitado, nós estamos atuando muito aqui junto ao Tribunal de Justiça, já revertemos algumas câmaras que estavam querendo implantar o plenário virtual, e infelizmente agora, há 2 semanas atrás, recebemos essa notícia de que o CNJ tomou uma decisão de que caberá ao relator manter ou retirar o processo do plenário virtual. Isso é um desrespeito com a advocacia, isso é um desrespeito com prerrogativa da advocacia, e isso é um desrespeito com a sociedade, que é a pagadora de impostos. E é em nome dela que nós estamos falando. Portanto, a parte é que tem que decidir, representada pela sua advogada ou pelo seu advogado, se aquele processo vai ser julgado no plenário virtual ou não. Até porque o plenário virtual viola os princípios que todos nós aqui aprendemos na faculdade, que pauta um julgamento, que é o princípio da publicidade e da transparência. Então, o plenário virtual deve ser uma ferramenta ou uma medida excepcional a critério da parte, nunca uma imposição à parte e à advocacia. E eu tenho orgulho de dizer que nós fomos a primeira OAB a se levantar contra o plenário virtual, fomos a primeira OAB a nos levantarmos contra as restrições ao direito de sustentação oral e empreendemos uma série de ações concretas, como a nossa campanha Vídeo Gravado Não Há Sustentação Oral. Não gravem vídeo, não aceitem essa imposição de vídeo gravado, nos mandem o e-mail no SOS Julgamentos para que nós possamos agir. Nós não podemos aceitar que os tribunais considerem um vídeo gravado como substituição de uma sustentação oral. Primeiro, porque este vídeo não é assistido e nós temos prova disso. Nós temos vários elementos aqui já na casa que colegas nos mandaram de vídeos que não tiveram nenhuma visualização depois do julgamento. Então esta é a primeira razão. E a segunda é que sustentação oral é ato ao vivo. Pode ser telepresencial ou presencial, mas é ao vivo, nos oportunizando questão de ordem, nos oportunizando questão de fato e mais do que isso, oportunizando a nós e ao nosso constituinte acompanhar o debate. Ô, gente, por um Brasil, por uma OAB que pense igual à OAB do Rio Grande do Sul, não é? Sustentação oral, gente, o que ele está explicando aqui é o seguinte: presencial, tá bem? Primeiro, dar os parabéns aí pelo presidente da OAB do Rio Grande do Sul, que foi para cima do STF, tá bem? O STF implementou essa questão de sessão virtual, tá bem? O advogado, na sustentação oral, é a hora do advogado falar. E aí, minha gente, o advogado gesticula, ele vai para lá, ele vem para cá. Se você vê, né, alguns advogados fazendo sustentação oral, parece até uma peça de teatro, né? A gente tem alguns advogados que são bem, eles atuam, né? Estão atuando, né, com gesticulações. Não, porque o meu cliente naquela noite, veja bem, doutor. Então é um momento do embate ali na sustentação oral. E o que aconteceu no STF, e agora está se estendendo, né, pelo que ele falou, para alguns tribunais, o advogado grava um vídeo e joga numa plataforma lá. Olha, meu cliente fez isso, fez aquilo, naquela noite ou naquele dia, ele estava em tal lugar, não estava no lugar qual ele é acusado, ou ele não tem nem ciência dos fatos, não sabe por que está sendo acusado disso, tal. E acabou. Segundo o presidente da OAB do Rio Grande do Sul, Lamatia, ele está dizendo que tem provas que os juízes nem veem esses vídeos. Olha só. Para você ver o que está virando o nosso Brasil. E isso está meio comum também no STF, tá bem? São os julgamentos virtuais, aonde cada um vai lá e faz o seu voto. Não tem aquele discurso do voto dos ministros, né? Não tem aquela justificativa, né? Não tem um embate, nem entre os ministros não se tem um embate. Não, ministro, eu não concordo com isso, não, tal. Não é ali uma discussão. Não, cada um vem, dá o seu voto, o advogado coloca um vídeo lá fazendo uma defesa, pronto, e acabou, tá? É terrível, tá bem, essa parte, mas, voltando aqui para o nosso assunto, né, sobre o Bolsonaro, dar os parabéns ao presidente da OAB que se levantou, tá bem?
contra a maneira que o STF conduz as coisas aqui no nosso Brasil. Lembrando, não é minha intenção atacar nenhuma instituição, né, do poder aí da República, mas, meus queridos, tem gente nesse Brasil que parece que são mais centrados aí e estão preocupados, de fato, com o que está acontecendo no nosso Brasil. Tá bem? Eu vou trazer para você aqui a informação. O nosso querido Jair Messias Bolsonaro convocou uma reunião entre seus advogados para discutir um inquérito sobre a tentativa de golpe, né? Ou a tentativa, né, de golpe. O inquérito do golpe. Para você que está nos acompanhando aí, onde você estiver com a gente, vamos lá então, meus amores. A reunião bombástica também, né? Bolsonaro, quando foi indiciado, ele nem estava em Brasília, estava em Alagoas. Um dia após desembarcar em Brasília, depois de uma semana de férias, o ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniu com advogados nesta terça-feira, dia 26/11, para discutir as estratégias da defesa no inquérito do golpe, ou suposto golpe. A reunião ocorreu no mesmo dia em que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, levantou o sigilo do relatório final da Polícia Federal, no qual a corporação indicia Bolsonaro e outras 36 pessoas no inquérito. Além da reunião com Bolsonaro, o advogado Paulo Cunha Bueno, que defende o ex-presidente no inquérito do golpe, se reuniu com a defesa de outros indiciados ao longo desta terça-feira em Brasília. Entre eles, como o ex-desembargador e atual advogado Sebastião Coelho. O jurista atua na defesa de Felipe Martins, ex-assessor para assuntos internacionais de Jair Bolsonaro, e que também foi indiciado. Bolsonaro desembarcou em Brasília na noite de segunda-feira, dia 25/11, após uma semana de férias no litoral de Alagoas. No desembarque, ele negou ter conhecimento do suposto plano para matar Luiz Inácio Lula da Silva. Abre aspas para a fala do Bolsonaro. Da minha parte, nunca houve discussão de golpe. Se alguém viesse discutir golpe comigo, eu ia falar, tá tudo bem. E o after day? E o dia seguinte? Como é que fica o mundo perante nós? Defendeu o ex-presidente ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Brasília. Bolsonaro afirmou que houve avanços no suposto plano e defendeu sua atuação. No meu entender, nada foi iniciado. Não podemos começar agora a querer punir o crime de opinião ou crime de pensamento, declarou Jair Bolsonaro. Crime de opinião, né? Ou crime do pensamento. Pensei, a minha opinião era essa, o meu pensamento era esse, eu acho que dava para trilhar esse caminho, mas nada foi iniciado, né? Nada foi iniciado. Quem acompanhou a nossa live de ontem, viu eu falando aí, tá bem? De uma bomba que o Bolsonaro lançou justamente ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Brasília, tá? A gente vai falar um pouco disso e agora, né, o Bolsonaro e sua defesa terão que trilhar um caminho aí, né, para defender o Bolsonaro. Eu vou falar um negócio aqui para vocês. Eu sei que é chato o assunto, falar de prisão do Bolsonaro, tem muita gente que não gosta, que a gente fala isso, não concorda. Eu, particularmente, não quero isso, né? O meu presidente é o Jair Bolsonaro, eu uso essa pulseirinha, inclusive aqui é a mesma dele, em homenagem a ele, 24 horas comigo. Não é também um amuleto, não tem nada espiritual não, só é uma homenagem que é o tempo todo comigo. Mas, meus queridos, a gente não pode fazer como um avestruz, né? Que é sair correndo do perigo, enfiar a cabeça dentro da terra, que o avestruz faz isso, né? Ele enterra a cabeça dele, aí ele não tá vendo nada, então o perigo deixou de existir. Não. Há sim, tá bem, uma probabilidade do Bolsonaro ser preso, inclusive o próprio Bolsonaro falou isso. Aí esses dias eu falei isso, olha gente, o próprio Bolsonaro falou isso. Aí me aparece uma idiota aqui,
Pelo jeito você quer isso, né? Que você fica falando. Bolsonaro não vai ser preso. Rapaz, o próprio Bolsonaro falou. Quando ele chegou, ele falou, estou indiciado, então eu posso ser preso. Eu dar alguns passos aqui à frente e a Polícia Federal está me esperando. Posso ser preso amanhã. Enfim, meus amores, você imagina como é que deve estar a pressão psicológica no Bolsonaro, tá bem? Você imagina só. Mas, meus amores, por que eu tô falando isso? Porque se você abrir, tá bem? Se você abrir o portal Metrópolis, que eu não sei porquê, né? Eles resolveram embarcar de vez. Aí eu não sei se eles querem levar a prisão do Bolsonaro adiante, qual é o pensamento deles, mas se você abrir o portal, meu amor, quando você for ler as notícias, o que vem na tua cabeça vão prender o Bolsonaro, tá bem? Vão prender o Bolsonaro. Eu vou até falar algumas coisas aqui, tá bem? Pra você. Olha só, aqui ó. Bolsonaro tinha plano de fuga com uso de armas e técnicas militares, tá bem? Dizem que esse plano era um plano lá de 2021, depois foi adaptado para 2022. Eu sei lá o porquê que o presidente da República tinha um plano de fuga, né? Vai saber o que passava ali na chefia do gabinete do presidente, o que é que poderia estar acontecendo, que tipo de ameaça o Bolsonaro vinha sofrendo e quais os perigos eles estavam querendo evitar com esse plano, tá bem? Olha só, ali, eu vou colocar PF, que é como está escrito, mas é o que diz a PF, tá bem? PF, Bolsonaro planejou, atuou e teve domínio de forma direta e efetiva de plano golpista. PF, concluiu que havia data para Bolsonaro assinar o decreto golpista. Cid revelou em mensagem que Bolsonaro sabia de carta golpista. Militar, em mensagem sobre golpe, só a Marinha quer guerra. Bolsonaro e Cid estavam mais preocupados com a minuta do golpe do que Torres. Plano achado pela Polícia Federal terminava com Lula não sobe a rampa. Ai, ai, ai. Cid diz que Bolsonaro não largaria golpistas. Aí tem um palavrão. Que PF aponta que juiz do TSE atuou como forma ilegal em ação contra urnas. Aponta que juiz atuou de forma ilegal. Rapaz, eu não tinha visto essa daqui não, tá bem? Essa daqui é bombástica, é até perigoso, né? Olha só, Polícia Federal aponta que juiz do TSE atuou de forma ilegal em ação contra as urnas. Daqui a pouco eu vou ler esse negócio, tá bem? Então, meus queridos, se você for pegar assim pelo Metrópolis, se você for pegar pela mídia esquerdista, Bolsonaro tá preso, né? Já vai estar preso aí, porque, é tanta coisa, né? E tudo eles tentando ligar o nome do Bolsonaro. E o que é mais legal, né? Que você não tem, tá bem? Você não tem, tá? Você não tem uma fala que ligue de fato o Bolsonaro. Isso que é impressionante. Eu fico pensando, tá bem? Eu fico pensando, esses caras devem nem dormir à noite, ficarem revirando a cabeça e devem ficar dizendo assim, um Lula, né, da vida, alguns figurões aí. Cara, como ninguém acha nada do Bolsonaro, né? Não, tem que ter alguma coisa. Use a criatividade. Falaram isso contra a revista Oeste, né? Então, né? Pois é, meus amores. E aí, meus queridos? Presta atenção aqui, ó, na matéria que eu tô trazendo aqui. No relatório final do inquérito do golpe, a Polícia Federal aponta a participação do juiz federal junto ao PL de Valdemar da Costa Neto na ofensiva contra as urnas. E é outra coisa, tá bem? Nas investigações, a Polícia Federal concluiu que o juiz Sandro Nunes Vieira, que trabalhou no TSE em 2022, atuou de forma ilegal, em desacordo com a sua função, ao discutir fraudes com aliados do então presidente Bolsonaro. No relatório, a Polícia Federal
diz que encontrou mensagens no celular de Marcelo Câmara, então assessor especial de Bolsonaro, no qual ele discutia com juízes fraudes nas urnas eletrônicas e ação do PL com o pleito. Além disso, a Polícia Federal aponta na investigação que o magistrado atuou para esconder sua participação na representação, especialmente seu contato com o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto. A polícia ainda diz que Sandro Vieira enviou mensagem para Marcelo Câmara pedindo para avisar Valdemar para não mencionar seu nome ao tratar da representação do partido contra as urnas eletrônicas. O motivo da preocupação do juiz foi uma entrevista de Valdemar em novembro de 2022, no qual o dirigente cita o nome de Sandro. Após a divulgação, o então juiz emitiu uma nota negando qualquer contato com o presidente do PL. Nesse contexto, os elementos probatórios identificados pela investigação demonstram que Sandro Vieira atuou de forma ilegal e clandestina ao assessorar o Partido Liberal na representação eleitoral contra as urnas eletrônicas, afirmou a Polícia Federal no relatório tornado público pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira, dia 26/11. Apesar da citação ao magistrado, o nome dele não aparece na lista de 37 pessoas indiciadas pela Polícia Federal no inquérito do golpe. A lista dos indiciados já tinha sido divulgado pela corporação na semana passada. Então, essa matéria, que eu até achei que fosse outra coisa, né, peguei aqui de última hora para vocês, mostra que, né, o juiz do TSE teria assessorado, tá bem, o Valdemar, o Partido Liberal, naquela ação que o partido entrou, tá bem, aí no TSE, contra as urnas eletrônicas, tá bem? A ação que culminou na multa de 20 e poucos milhões, segundo o próprio Bolsonaro, 22 milhões, segundo o próprio Bolsonaro, ele não recorreu disso, porque a multa poderia ser maior, né? Depois, né, quando saísse o julgamento aí, depois que eles recorressem, então por isso que eles não recorreram, tá bom? Da decisão, e segundo ele, poderia culminar também com a cassação do Partido Liberal, tá bem? E por isso o partido encerrou ali, não contestou mais nada e pagou a multa, tá bem? Aí conforme determinou o ministro Alexandre de Moraes. Ô, gente, tem um outro assunto também que ele é bem delicado. Eu trouxe para você na madrugada de ontem e eu queria até saber quem de vocês assistiram a live, onde eu dizia que o Bolsonaro tinha uma bomba para soltar e o Bolsonaro soltou uma bomba, tá bem? E eu preciso ter um pouco de cautela até para falar desse assunto, tá? A Rádio Auriverde, tá bem? A Rádio Auriverde, ela soltou essa bomba, tá bem? E foi fundo, porque o portal de notícias Poder 360 divulgou o inquérito, tá bem? Ele divulgou o inquérito. O que acontece? 2018, tem um inquérito aberto pela ministra Rosa Weber para investigar alguns ataques hackers às urnas eletrônicas, tá bom? Só para constar aqui para a plataforma, não estou atacando, não estou afirmando, tá bem? E nem denegrindo as urnas eletrônicas. E o Bolsonaro soltou essa bomba, que esse inquérito está sob sigilo, tá bem? E o que eu estou falando aqui é notícia, não é nada não é nada da minha cabeça e nem nenhum tipo de ataque ao sistema eleitoral. E nessa brincadeira, tá bem? O pessoal da Rádio Auriverde, usando o que o Poder 360 tornou público, tá? O inquérito, tá bem? E lá eles leram, tá bem? Todo o inquérito. E vale a pena você entrar lá para ver, tá bom? Antes, eu não sei como é que tá isso daqui ainda, mas o Nicolas Ferreira, e também alguns aliados acionaram o LAI para ter acesso ao inquérito 1361 do TSE sobre as eleições de 2018. Tá bem? Sobre as eleições de 2018. Segundo o Bolsonaro, tem uma bomba ali, tá? Segundo o Bolsonaro, tem uma bomba e essa bomba pode gerar impactos
tanto na anistia dele, quanto também para 2022, tá bem? É um assunto que a gente tem que ter muita cautela, muita responsabilidade ao discutir aqui, tá certo? Então eu vou trazer aqui para vocês, o Nicolas está pedindo de forma legal, mas parece que já vazou o inquérito aí, não sei se já caiu, através do Poder 360, o portal de notícias que abriu esse inquérito, tá bem? O deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, anunciou que utilizará a Lei de Acesso à Informação para obter detalhes sobre o inquérito 1361 de 2018, instaurado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Durante a gestão da ministra Rosa Weber, o parlamentar acredita que o conteúdo pode ajudar a reverter a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, argumentando que as informações reforçariam as denúncias sobre parcialidade do TSE nas eleições de 2022 e a insegurança no sistema eleitoral brasileiro. O inquérito, classificado como sigiloso, foi aberto para investigar as eleições presidenciais em 2018. Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, dia 25, Jair Bolsonaro revelou que só tomou conhecimento do processo 3 anos após a instauração, quando o documento foi compartilhado com parlamentares durante discussões sobre a PEC do voto impresso. Em 2021, Bolsonaro afirmou que, após ser apresentado a embaixadores, o documento foi novamente classificado como confidencial, a situação que culminou na atual inelegibilidade. Quando Bolsonaro pegou o inquérito, mostrou para os embaixadores, logo o inquérito se tornou confidencial, ou seja, ninguém pode discutir o conteúdo do inquérito, tá bem? Bolsonaro criticou duramente o sigilo imposto ao inquérito, classificando o conteúdo como horripilante e pedindo sua divulgação para que a população descubra o que ele chamou de algo inacreditável. Afirmou que seu advogado irá recorrer à Lei de Acesso à Informação para esclarecer as eleições de 2018. Não podemos dissipar dúvidas sobre as eleições de 2022 sem esse documento oficial produzido pelo TSE. Só para constar, tá bem, aqui para a plataforma e também para vocês, que o Bolsonaro está trazendo é a utilização de um documento produzido pelo próprio TSE, tá bem? Aí não é tipo assim, não, uma auditoria, um instituto, um técnico que contratamos. Não. Quem produziu esse relatório é o próprio TSE. Tá bom? Não posso te falar o que tem lá dentro. Tá bem? Até por uma questão de segurança. Tá bom? Não vou entrar em detalhes. Tá bem? E a mobilização pela divulgação do inquérito também conta com o apoio de aliados, como o deputado federal Mário Frias, do PL de São Paulo. Em publicação no Twitter, ele afirmou que acionou sua equipe jurídica para solicitar à Polícia Federal, por meio da Lei de Acesso à Informação ao inquérito. O Brasil tem o direito de conhecer o conteúdo desse inquérito e não mediremos esforços para garantir que a verdade seja revelada, escreveu aí o parlamentar. Tá aí, meus amores. Para você que está nos acompanhando aqui, onde você estiver com a gente, o nosso canal não para, meus amores. Se tem bomba, a gente conta para você. Tem mais uma aqui que eu já havia até comentado, tá bem? Sobre o projeto de anistia, que pode até, segundo aí, se estender a Alexandre de Moraes. Você quer anistia? Pois é, diz que a anistia ela pode estender a Alexandre de Moraes. Como assim, gordinho? Você tá doido? Uai, aguenta aí que eu já te conto, meu amor. Se segura na cadeira, que senão você vai cair, tá bem? O negócio é o seguinte, o nosso canal precisa da sua ajuda, da sua colaboração, e a gente não teve, tá bem, mais colaborações aí. E eu preciso da sua ajuda, tá bem? O Enio, a Sandra, tá bem? E também a Marlene mandou 9 aí, me ajudou demais aqui no canal. Obrigado, tá bem? Muito obrigado mesmo para você que está nos acompanhando, tá certo? Continue ajudando
aqui o nosso canal, tá bom? Seguimos juntos e ao vivo aqui com o nosso programa, abraçando você ligado, conectado com a gente. Vamos falar aqui do Xandão? Pois é. Fábio, que negócio é esse de anistia pro Xande? Como é esse negócio? Tá na tela do seu vídeo, presta atenção. Moraes se beneficiaria, tá, de anistia porque cometeu crimes, diz Flávio Bolsonaro. Uau! Presta atenção no que eu vou falar para você. Projeto de anistia dará anistia a todos os envolvidos. Tá bem? Todos os envolvidos. Segundo Flávio Bolsonaro e muita gente, o Alexandre cometeu crimes, tá? E nesta dele ter cometido crimes em relação ao 8 de janeiro, ele também seria beneficiado através, tá bem? Aí da anistia. Eu já havia trago alguma coisa em relação a isso, mas o nosso querido Flávio Bolsonaro, tá bem? Ele voltou a comentar sobre o assunto e eu quero trazer novamente aqui para você, tá bom? Presta atenção, vou ler a matéria pausadamente para você entender, tá bem? Do que é que se trata, para depois você não ficar, ai, gordinho falou, é o gordinho. Não, eu estou retratando a reação aqui do Poder 360 às falas do Flávio Bolsonaro, tá bom? Depois tem gente que fica, ai, gordinho que inventou isso. Não tem nada de inventado aqui, eu não faço esse tipo de coisa, inclusive a fonte é o Poder 360, tá bem? O senador Flávio Bolsonaro do PL do Rio de Janeiro voltou a defender nesta terça-feira, dia 26 de novembro, a anistia para presos do 8 de janeiro e disse que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, também se beneficiaria pelo mecanismo, porque teria, segundo o congressista, descumprido leis. Abre aspas. O único caminho para ter alguma normalidade e algum reequilíbrio entre os poderes é uma anistia que tem que ser ampla, geral e irrestrita, que inclua, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes, porque já deu vários exemplos de descumprir a lei do impeachment. É o que disse o senador durante o discurso no Senado. Flávio Bolsonaro afirmou ser inquestionável que Moraes violou a regra que proíbe proferir julgamento quando, por lei, seja suspeito na causa. Só vou abrir aspas aqui, tá bem? Qualquer um dos patriotas que estavam presos, né, que o Moraes julgou, tá bem? O que está destacando aqui o Flávio é porque desde o começo, nesse inquérito, segundo o que eles incluem, é que havia um plano, tá bom? Para executar o Alexandre de Moraes ou até mesmo um plano para destituí-lo. Então ele é vítima. Simples. Alexandre de Moraes seria uma vítima aí do 8 de janeiro, uma vítima de golpe, então ele não poderia julgar. Não foram poucos os crimes cometidos por Alexandre de Moraes. Nunca vi ninguém que faça o que Alexandre de Moraes está fazendo no mundo. Porque em determinado tempo não vá sofrer as consequências pelas ilegalidades, arbitrariedades e abusos que cometeu, foi o que afirmou aí o Flávio Bolsonaro. A declaração foi feita pouco depois de tornar público o relatório da Polícia Federal sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, pai do senador. No documento, a corporação afirma que Bolsonaro tinha ciência e atuou no plano para eliminar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Alexandre de Moraes e o Geraldo Alckmin. Posteriormente, Flávio, perguntado por jornalistas se comentaria o relatório da Polícia Federal, ele negou. No relatório afirma, aqui não vamos falar mais, a gente está falando bastante sobre o relatório, tá bem? Então é matéria do Poder 360,
Meus amores, pois é. Tá aí, né? Agora é a gente esperar, né, para ver quem essa anistia pode contemplar. Não passou pela minha cabeça que essa anistia poderia, tá bem, ser ampla e restrita, inclusive alcançando até Alexandre de Moraes, tá bom? Alcançando até Alexandre de Moraes. Aí vocês vão falar assim, não, mas tem que ser só para os patriotas. Aí, gente, deixa os caras discutirem lá, entendeu? A gente tá aqui torcendo, tá bom? Que essa anistia venha beneficiar os patriotas, beneficiar o próprio Bolsonaro, alguns outros políticos também, que acabaram sendo envolvidos aí. Tá certo? Minha gente, presta atenção, que agora a gente vai trocar de assunto, tá? E eu quero trazer para você aqui esse tema. Mas antes, deixa eu despedir da galera aqui do Abordo Notícias, tá bom? Deixa eu ver aqui. Não, vamos continuar, tá bem? Vamos continuar. Já já a gente encerra no Abordo Notícias, tá bom? Observador Internacional traz atas da eleição da Venezuela ao Brasil para provar fraude. Uau, gordinho! Que é isso, gordinho? Meus queridos, o que acontece? Teve eleição na Venezuela. A eleição é um dos melhores sistemas eleitoral de votação na Venezuela, tá bem? Bem diferente de muitos países, tá? Lá você vota, imprime um papelzinho, você confere o seu voto, aí você confirma o teu voto, depositando aquele papelinho, tá bem? O comprovante na urna física, né? Após você votar na urna eletrônica, sai o papelzinho. E meus queridos, aqui no Brasil eles vão começar a discutir de novo, tá bem? Eles vão começar a discutir de novo a PEC aí do voto impresso. Talvez seja até por isso que o Bolsonaro jogou essa bomba aí sobre 2018, tá bem? Não é a primeira vez que o Bolsonaro fala sobre isso, não é a primeira vez, tá bom? Só para deixar claro. Mas, aí o que acontece? Então, aqui no Brasil, a proposta da oposição é ter algo parecido com o que acontece na Venezuela, tá? A treta na Venezuela não foi o sistema eleitoral deles, de votação. Lá, o que acontece? Lá foi, assim, radical mesmo. Para você ter uma ideia, depois que encerra-se a votação, existe o que chama aqui no Brasil boletim de urna. Eles imprimem e colocam aquele boletim de urna, que é chamado atas das urnas, né? Eles imprimem aquele papel e colam numa determinada, né, na porta, no mural, numa parede, e todo mundo tem acesso. Aqui no Brasil é impresso esse papelinho, mas ele não vai, ninguém tem acesso. Ele é encaminhado lá pro fórum eleitoral, tá bom? Na Venezuela eles colocam esse papel. O que aconteceu? A oposição tirou foto dos papéis. Só isso. A oposição foi lá e tirou foto de todos os papéis, né, numa grande quantidade, e não mostra que o Maduro venceu, tá? O que acontece, meus queridos? Maduro, para você ter uma ideia, o Maduro que jogou na justiça, nem foi a oposição que estava questionando o resultado eleitoral na Venezuela. O próprio Maduro pegou e já acionou a justiça, tá bem? Geralmente quem aciona a justiça é os vítimos, né? Que são considerados vítimas. Eu acho que roubaram a eleição aí, então eu entro na justiça. Lá não. Estão falando que eu roubei. Ele entrou na justiça. O que a justiça fez? Falou, Maduro ganhou. Mas cadê as provas? As provas estão sob sigilo. Vixe Maria, rapaz! Cê é doido, meu! Presta atenção que eu vou trazer para você a informação completa aqui no nosso canal. O observador internacional Gustavo Silva, de 38 anos, é um dos responsáveis por coletar, reunir e analisar quase 25 mil atas da eleição da Venezuela. Apesar de ter ajudado a oposição
no processo de organização dos documentos, Silva não é filiado a nenhum partido político. Ele desembarcou ontem no Brasil, em Brasília, para mostrar os papéis a membros do Itamaraty e a parlamentares. Silva deixou seu país há um ano e atualmente vive nos Estados Unidos. A coluna, ele contou que estará no Congresso Nacional nesta terça-feira. Esteve, tá bem? Dia 26, no Parlamento, dará uma entrevista coletiva para esclarecer dúvidas e falar com deputados e senadores. Entregaremos o relatório técnico que apresentamos em 15 de outubro à Organização dos Estados Americanos, traduzido para o português. De acordo com as atas que foram avaliadas pelo Center Carter, o diplomata Edmundo Gonzalez venceu o ditador Nicolás Maduro com 67% dos votos. O chavista conseguiu apenas 31% dos votos. Em uma sessão do Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos, convocado por quase uma dezena de países para discutir a situação da Venezuela, o Center Carter reiterou que o processo eleitoral venezuelano careceu de transparência e afirmou que recusa do Conselho Nacional Eleitoral em divulgar as atas afringe os padrões internacionais. E o senador Cleitinho, tá? Ele falou a respeito disso e eu quero trazer para você que está nos acompanhando agora, onde você estiver com a gente. Lembrando que a sua participação, a sua colaboração, a sua ajuda, tá bem? Aqui no nosso canal será muito bem-vindo, será muito bem-vinda aí, independente do valor que você mandar. O Pix está na tela aí para você contribuir para o canal do Gordinho, tá bem? Já vou trazer o vídeo aqui para você do Cleitinho entrando junto nesse assunto aí. Tá na tela. Estava aqui. Essa ladainha que tem no Brasil, o pessoal. Vamos voltar. Estava aqui hoje um representante da Venezuela, com esse relatório aqui, ó. E com as atas oficiais que está aqui no Senado ainda, atas oficiais, mostrando, né, que a oposição teve quase 70% do voto. E o Maduro teve 36%. Atas oficiais, está aqui todo o relatório. Aí fica essa ladainha que tem no Brasil, o pessoal, né, do Lula. É golpe, é golpe, é golpe. E vão falar desse golpe que teve lá na Venezuela? Vão abrir a boca para falar sobre isso aqui? Que está aqui o relatório aqui para todo mundo ver aqui, ó. As atas estão aqui também. Vocês querem ver as atas? Será que o mundo inteiro tem que saber como é que faz as eleições lá na Venezuela? Porque lá teve golpe. E eu não tenho medo de Maduro e de ninguém lá da Venezuela, não. E aí? Esse pessoal que tá falando 24 horas, golpe, 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 os jornais, é golpe, vai falar hoje que o relatório está aqui, em minhas mãos? Vão falar? Eu queria muito que vocês que estão aqui falando 24 horas em golpe, vão defender o Maduro, que as atas estão aqui também. O representante da Venezuela está aqui, dentro do Senado, fez uma coletiva agora, aqui dentro da presidência do Senado aqui, mostrando as atas e o relatório aqui, ó. Imprensa do Brasil, vocês querem o relatório, imprensa do Brasil? Está aqui, ó. A turma do amor, vocês querem o relatório também? Vocês que ficam 24 horas falando de golpe, STF, vocês querem o relatório também? Aqui, ó, as atas. Vão se posicionar? Ou vão ficar 24 horas? Bolsonaro, Bolsonaro, golpe, golpe, Bolsonaro, Bolsonaro, golpe. Lembrando, meus queridos, que a turma do amor é a turma do PT. O PT reconheceu a vitória do Nicolás Maduro lá na Venezuela. Exatamente. Você não ouviu errado, não. O Partido dos Trabalhadores de Luiz Inácio Lula da Silva reconheceu. Segundo Lula, sem a vontade dele, tá bom? Segundo Lula, não era para ter feito isso. O Lula não reconhece a eleição do Nicolás Maduro, tá? E o Edmundo Gonzalez vive afirmando que dia 10 ele toma posse. 10/1/25 ele toma posse lá na Venezuela. E o Observador Internacional ele trouxe as atas para o Brasil, tá? A gente teve acesso aqui, né, de forma que foi divulgado, né? Teve um portal onde a gente conseguia baixar aqueles hackers, os anônimos, né? Eles divulgaram. A gente chegou até a mostrar aqui para vocês. Na época a gente estava tratando muito sobre eleição na Venezuela. Meus queridos, que negócio esquisito, né? Que negócio estranho que aconteceu lá na Venezuela, tá bem? Minha gente, para você que está acompanhando o nosso canal aqui, vamos falar de coisa séria.
sobre tudo que nós falamos é sério, né? Mas eu preciso da sua ajuda, preciso do seu carinho aqui ao colaborar com o canal do Gordinho. Mande qualquer valor aí para fortalecer o nosso trampo. Nós estamos aqui no início desse novo dia, trabalhando aqui, trazendo conteúdo de qualidade. Se você voltar essa live aqui, eu vou falar um negócio para você, uma live bem feita. Não é me gabando, não. Tá bem? Não é me falando que eu sou o melhor, não, porque é longe de mim ser o melhor aqui, não sou, inclusive, e nem quero assumir essa postura, mas um programa bem feito, tá bem? Onde nós juntamos aqui fatos, argumentos, sobre tudo aquilo que nós estamos falando aqui, e a gente precisa da sua ajuda, tá bem? Tanto você aí que nos acompanha ao vivo ou no gravado, não deixe de ajudar o nosso canal, tá bom? Precisamos do seu colabore, o Pix é bem-vindo, tá bem? 11 952 75 3898. Você pode ajudar esse canal também através aí de uma assinatura de presente. Você pode ajudar aí também com o Superchat e também no Pix. O bom do Pix que é imediato, né? Você já me salva aqui, tá bem? Então fique à vontade. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. A gente fica muito feliz em saber que você gosta desse canal e está sempre aqui com a gente, tá bem?